alegria estar com você aqui nessa noite, uma noite em que há um presente de Deus para nossas vidas. Se reunir como igreja é sempre um privilégio, um presente de Deus. Você deve ser grato por isso, por essa vida em família, em comunidade, por esse privilégio que a gente tem de louvar a Deus, honrar a Deus juntos. E hoje eu tenho certeza de que você não chegou aqui por acaso, você não chegou aqui também somente porque faz parte da sua rotina. Eu creio que Deus planejou esse dia para marcar, possivelmente, como um dia em que Ele vai tocar seu coração e por que não também transformar sua história. Quantos querem receber algo precioso de Deus aqui essa noite? Amém? Amém. E olha, eu, como pastor de jovens e adolescentes, eu estou acostumado com uma turma meio animada, vou pedir para vocês me ajudarem, viu? Porque é assim, às vezes eu estou acostumado, a gente está pregando, falando, e quando eles recebem algo que eles creem de Deus, eles fazem barulho, eles dão uma reagida, dão um grito, dão glória a Deus, faz qualquer coisa, mas eles pregam junto comigo, e isso vai mostrando que eles estão entendendo o que a gente está compartilhando. Sabe o que significa amém? Sabe o que significa amém? Que assim seja, é dizer em comunidade, dizer em família de Deus, olha, eu creio nessa palavra, eu recebo essa palavra, eu concordo com essa palavra, e aí nós vamos crescendo e sendo edificados juntos. Eu quero dividir com você algo que pelos últimos anos Deus tem trabalhado na minha vida, e feito coisas na minha vida, onde eu tenho tido a clareza cada vez maior da compreensão desse princípio, ou dessa perspectiva de Deus a respeito da vida, que é a importância do processo, dentro da nossa jornada com Deus, da nossa caminhada. Sabe por quê? Porque a gente tem uma clareza às vezes do início da caminhada com Deus, do entregar a vida para Jesus, do tomar uma decisão, ou começar a ir na igreja, ou algo parecido. E também a gente tem uma expectativa do final, que um dia isso vai acabar e a gente vai para a eternidade com Ele, esse tempo nessa terra vai se encerrar, e nós teremos uma eternidade com Cristo e temos essa esperança. Mas às vezes a gente desconhece ou não compreende o que Ele está fazendo durante tudo isso. A gente ignora um pouco o que Deus vai fazendo na nossa jornada, no processo dEle em nós ou conosco aqui nessa vida. A gente às vezes não entende as situações pontuais da vida e a gente não consegue enxergar e identificar Deus agindo naquilo. Uma morte, uma enfermidade, uma perda de um emprego, uma situação difícil, uma mudança de cidade, e essas coisas, todas essas situações, elas não são aleatórias e desconexas. Deus está usando tudo isso para fazer em nós o que Ele quer fazer, para formar em nós quem Ele quer que nós sejamos. Ele está trabalhando em nós, em todas essas coisas. E a maioria dos cristãos, a maioria das pessoas que caminham com Deus, tem uma dificuldade geral de enxergar Deus no processo. Eu tenho aprendido muito de Deus isso na minha vida, experimentando isso. E com a revelação e a luz da sua palavra, é muito importante que você compreenda e tenha clareza de como Deus está agindo na sua vida e através da sua vida. Amém? Então, entender o processo, a caminhada com Deus, a jornada, é muito importante. Eu quero ler um texto com você em 2 Reis, capítulo 2, verso 1 ao 8. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 8, uma passagem talvez muito conhecida para alguns, para outros talvez não tanto, mas ela servirá de pano de fundo para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração hoje aqui. Segunda Reis, capítulo 2, versículo 1 a 8. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que eu não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você?
E respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que eu não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer a seu favor, antes que eu seja levado para longe? E segue essa história, mas até que nós vamos. Eu quero compartilhar com você uma mensagem sobre o tema 4 cidades, as 4 cidades. Esse pano de fundo que nós acabamos de ler é uma breve história, uma etapa, um momento da vida desses 2 homens que revelam muito a respeito da nossa jornada, da nossa caminhada com Deus também. Sabe por que é importante falar de processo e de jornada? Porque nós, em determinada idade, a gente para de ter uma compreensão clara de amadurecimento, de maturidade. A gente começa a ter uma percepção um pouco mais rasa, a gente para de perceber se a gente está crescendo ou não, porque a aparência demora para mudar, né? Chega aquela fase adulta, a vida entra numa rotina, numa estagnação, as coisas ficam tudo muito iguais, diferente de quando era criança, que a cada ano era diferente. Dá uma olhada aí para, às vezes, o seu filho, a gente fica distante, às vezes, de um sobrinho, de um menino, do outro ano em que você já não vê ele, está diferente, está com uma voz grossa, falando: ô pai, beleza, sabe? Ele muda completamente. Criança tem muita percepção de mudança de etapa de vida, porque acontecem eventos na sua vida, em que ele fala: meu Deus, eu cresci, né? Você lembra quando tiraram as rodinhas da tua bicicleta? E que você estava lá lutando para equilibrar, encostado na rodinha, aí um dia teu pai viu que você estava mais equilibrado, tiraram as rodinhas da bicicleta, de repente você equilibrou, e você andou sozinho, sem rodinha, você falou: meu Deus, eu cresci, sou grande. Eu não esqueço até hoje, o dia em que a professora chegou na 5ª série, e falou para os alunos o seguinte: a partir de hoje, pode escrever com caneta. Meu Deus do céu! Naquele dia eu falei: meu Deus, eu cresci. Na hora cresceu pelo na axila, eu como se eu tivesse ficado adulto, sabe? Não, mas a sensação foi como se eu tivesse crescido, amadurecido um monte. As mulheres passam uma vergonha, coitada. Quem aqui, né, das mulheres que não passaram isso? Vem a primeira menstruação, a mãe chama na frente de toda a família: olha, virou mocinha. Ai, meu Deus. E a menina morrendo de vergonha, porque existem eventos, né, da infância, da adolescência, que vão marcando, e a gente tem uma noção clara que a gente está crescendo. Eu sempre brinco com os jovens: vocês estão desesperados, porque eles querem viver essas etapas, né? Está solteiro, quer namorar, está namorando, quer casar, está casado, quer morrer. Ele nunca está satisfeito, ele quer ficar sempre avançando, sempre indo para... Porque esses eventos vão marcando. Claro que eu estou brincando, gente, pelo amor de Deus. Ser casado é uma bênção, amém? É ou não é, gente? Glória a Deus, é uma bênção, é um presente. E nunca está. Esses eventos da infância, da adolescência, da juventude, vai marcando a nossa etapa de vida, e a gente vai tendo uma compreensão de que a gente está avançando, crescendo. Mas chega um momento da vida adulta, que normalmente a gente para de ver com clareza o nível de maturidade, se a gente está crescendo ou não. O propósito de Deus para a sua vida, segundo Efésios capítulo 4, versículo 14, é que você não seja como criança, e ele está falando isso no sentido espiritual. Você precisa crescer, você precisa estar numa jornada espiritual de avanço, de crescimento. Só que às vezes é difícil de perceber isso, porque são coisas que acontecem não fora, mas acontecem
Dentro. E às vezes nós não entendemos o processo de Deus, um processo que Ele quer e vai desenvolver na sua vida, querendo você ou não, Ele quer te fazer crescer. E não compreender e não entender isso, normalmente nos causa muita frustração. Porque a gente passa por situações que não temos perspectiva de maturidade, ou de que aquilo contribui para a maturidade, e a gente sofre. Porque vê, isso aqui é do inimigo, é o inimigo. E às vezes Deus permitindo situações para que a nossa maturidade seja desenvolvida. Ou às vezes nós cometemos erros onde o próprio crescimento é aprender a lidar com aquele erro, corrigir aquele erro, tomar uma atitude nova, se arrepender, mas a gente não sabe lidar com isso, é imaturo, chora, lamenta e acha que é o inimigo. Entender o processo de Deus para a nossa vida é libertador. A tua jornada, ela é constituída por várias etapas, por situações, por momentos, por episódios, nem que sejam internos e espirituais, mas que eles precisam acontecer. São momentos da nossa caminhada com Deus, situações, eventos, que eles precisam acontecer, nem que seja do lado de dentro apenas, mas são etapas que precisam ser passadas. Etapas que precisam ser conquistadas, avançadas, porque essas etapas, elas constroem muita coisa dentro de nós. Sabe por que o processo é importante? E por que a gente está numa jornada? Olha, vamos aprender aqui com a visão de Paulo a respeito da vida cristã, da vida que ele tinha nessa terra. Paulo nos ensina em Atos capítulo 20, no versículo 24, ele declara, olha só: todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo tinha consciência de que a vida dele era uma jornada. Ele estava caminhando, ele estava trilhando um processo, que havia início, meio e fim, e havia um alvo. Essa consciência é muito importante. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O escritor aos Hebreus, concordando aqui com essa mentalidade de Paulo a respeito da vida cristã, da jornada, ele mostra também que fazemos parte de uma corrida, e eu quero que você entenda isso. Há um início, há um trajeto, uma jornada e há um fim, e nessa jornada existem coisas que Deus quer fazer na nossa vida, em nós. Tanto é que Paulo declara em Filipenses capítulo 1, no versículo 6, ele diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo aos Filipenses está dizendo, há um Deus que começou algo em você, e esse que começou vai terminar. Dá para entender aqui que existe um processo, gente? Existe algo que Deus quer fazer em nós? Então, entender a importância do processo é libertador, porque você entende que cada etapa, cada situação desse processo, elas têm algum propósito. Por exemplo, as etapas do processo da jornada com Deus têm algumas importâncias. Por exemplo, as etapas revelam o nosso coração. As etapas, elas têm uma função de revelar quem somos de verdade, colocar à tona o que está aqui dentro, que muitas vezes a gente maquia ou esconde. O processo, as etapas, elas têm a função de preparar o nosso caráter, de munir o nosso caráter com os elementos do caráter de Cristo que Deus quer que a gente tenha. E Ele usa o processo para isso, a jornada para isso. Essa jornada também, ela serve para tratar o nosso orgulho, e talvez essa seja a principal missão do projeto de Deus na nossa vida nessa terra. Nos fazer cada dia mais parecido com Cristo. Olha, você pode ver claramente a etapa que revelou o coração do povo de Israel, o deserto. Claramente em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo fala, aquele povo de coração duro, ficou 40 anos perambulando no deserto, numa viagem que poderia ter sido feita em 3 meses, porque o coração
deles era duro, porque o coração deles se voltava para a murmuração, para a imoralidade, para a adoração a ídolos. O coração deles foi revelado pelo deserto. O povo de Israel, no deserto a gente viu quem eles realmente eram. Foi na jornada que a gente pôde ver claramente que tipo de pessoas eles eram. Sabe o que aconteceu com o povo de Israel nos primeiros momentos de deserto? Reclamação, murmuração. A primeira coisa que fizeram, deixaram Deus, se voltaram para ídolos. Primeira coisa que eles fizeram, reclamar da comida que tinha no deserto, no Egito. Querendo a comida do Egito, reclamando da comida que estava recebendo de Deus do deserto, do maná. O coração do povo foi revelado. O processo serve para isso. A jornada serve para isso. Tem gente que não tem percebido o quanto algumas situações que Deus tem permitido na sua vida, situações aleatórias, como uma mudança de trabalho, um problema com os filhos na escola, ou um desentendimento, não tem percebido o quanto Deus está olhando para você. Então botou para fora as asinhas, né? Isso é o que você realmente é, né? Beleza, está servindo. E realmente você, às vezes, ignora o quanto Deus está trabalhando naquilo que você não percebe que Ele está trabalhando. As pessoas que Ele coloca à sua volta, as circunstâncias em que você se encontra, as oportunidades dadas ou perdidas, tudo isso são situações em que Deus vai vendo, identificando o nosso coração. Ele prepara o nosso caráter, dando e munindo, através de pessoas, situações e eventos, aquilo que a gente precisa desenvolver ainda no nosso caráter, que seja semelhante a Cristo. Ele faz o que também? Tratar o nosso orgulho, fazendo com que muitas vezes a gente, sem compreender, se submeta à vontade dEle e passe por situações em que a gente, da nossa maneira, do nosso braço, faria diferente. A jornada é um processo de dor, muitas vezes. A jornada é um processo angustiante, porque nem sempre a gente vê claramente o que Deus está fazendo, mas Ele está fazendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele prometeu, e a palavra dEle não falha. Ele diz: a obra que eu comecei na sua vida, eu vou terminar. Olha, eu preciso te dizer, talvez você chegou aqui essa noite, talvez sem pretensão nenhuma, ou talvez ao contrário, com o coração angustiado, sedento por ouvir algo de Deus. Talvez você tenha passado por uma situação extremamente incompreendida por você, onde você se sente injustiçado, sente que Deus não está agindo, ou por que Deus está permitindo você passar por isso. Talvez você está com uma situação familiar que tem realmente roubado a sua alegria, roubado a sua felicidade, a sua paz. Isso está te sugando, está te matando. Talvez você chegou aqui hoje passando um período de escassez material, financeiro, uma luta, uma prova de trabalho, e você diz: meu Deus, eu não estou nem com força de ir para a igreja, e Deus te trouxe aqui para te dizer, para te lembrar já no início dessa mensagem, a obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para terminar. A tua história não acabou, você só está na metade, ainda tem mais. Ele está fazendo alguma coisa. Se você está aqui me ouvindo, é porque o que Deus começou na sua vida, Ele ainda não terminou. Tem algo que Ele está querendo trabalhar, tem algo que Ele quer fazer. E tudo isso, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas essas coisas estão cooperando para o fim, para o propósito, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quantos creem que Deus vai concluir aquilo que Ele começou na sua vida? Amém? Ele é fiel para concluir, Ele vai terminar. Você só está na metade, calma. Tem algo que Ele está fazendo. Entender essa jornada, esse processo é libertador. Mas eu quero te levar à compreensão um pouco mais profunda e mais pontual, através da história que acabamos de ler aqui. Nós lemos um trechinho, uma passagem bíblica, de dois homens extremamente importantes na história, na narrativa bíblica. São dois homens que marcaram a história da sua geração, dois homens usados por Deus. Um deles, Elias, o profeta, o mais velho, ele estava encerrando a sua carreira, encerrando sua etapa de vida, a sua vida aqui nessa terra. Ele estava encerrando. E como última missão, Deus incumbiu ele de ungir 2 reis e um auxiliar,
que seria o substituto dele, um profeta substituto, porque ele seria tomado por Deus para ir embora. E o texto que a gente acabou de ler é momentos antes disso acontecer. Ele escolhe Eliseu, ele chama Eliseu, porque Deus dá uma direção, fala, ó, vai na casa tal, na casa de fulano tal, vai lá, e lá vai ter alguém que vai ser o teu substituto. Chama ele, Deus chamou, e é Eliseu começa a seguir Elias, eles começam a caminhar juntos, Eliseu vai aprendendo, vai caminhando junto com ele, e nessa jornada, ele vai sendo preparado, trabalhado, ele vai sendo ensinado, até que chega um momento em que Elias precisa ir embora. Para Elias é um fim, para Eliseu é um começo, mas um começo de um ministério, de um chamado, mas também para Eliseu é um fim. Para Eliseu é um fim de um processo de preparação. Eliseu está finalmente concluindo a sua preparação. E por acaso, e eu não gosto de achar por acaso, ou achar que é uma coincidência ou não, porque eu entendo que a palavra de Deus, ela não tem nada nela que não tenha propósito. Às vezes, nós vamos ver uma situação onde ela precisa ser vista por um contexto mais amplo. Às vezes, nós vemos uma passagem bíblica onde ela claramente, naquele texto, ela revela uma coisa. Mas uma coisa que tem muito no Antigo Testamento é o que os estudiosos chamam de tipologia bíblica, que é enxergar um texto e ver algo que Deus está querendo nos revelar a respeito de como Ele trabalharia no futuro, especialmente no Novo Testamento. O Velho Testamento inteiro, ele revela, por exemplo, a figura de Cristo em vários elementos. Mas eu quero me permitir que você me acompanhe junto comigo a pegar esse pano de fundo em que antes de Elias ser tomado, ele passa por 4 cidades, 4 lugares. E a princípio na leitura, você não vê propósito nenhum por isso. Você não vê propósito. Mas entendendo o que estava acontecendo, a gente pode pensar e concluir que também tinha a ver com Eliseu, com o que Deus estava fazendo na vida de quem? De Eliseu. E de que passar por aquelas cidades podem nos levar a uma reflexão um pouco mais profunda. E se você me permite, a gente usa essa alegoria das 4 cidades como 4 etapas da nossa vida em que a gente precisa passar na caminhada com Deus. As 4 cidades representam 4 momentos, 4 situações, 4 eventos ou 4 estágios, 4 etapas que cada um precisa passar na sua caminhada com Deus. Quem me acompanha nessa aqui, amém? 4 estágios em que a gente precisa avançar e passar com Deus. O primeiro é o lugar de partida, é de onde se sai. A Bíblia diz que Elias diz o seguinte para Eliseu: vamos sair. Eles saíram de Gilgal, e Elias disse: fique aqui porque eu vou para Betel. O lugar de partida é muito importante entender, porque todos nós precisamos entender que na caminhada com Deus sempre há um lugar de partida, sempre há. A tua vida espiritual, por exemplo, de salvação, ela precisa de uma partida. Eu quero que você entenda com todo amor e carinho, se você ouviu isso em alguma vez na sua vida, eu quero corrigir isso biblicamente. Você já deve ter ouvido, todos são filhos de Deus, certo? Errado. Todos somos criaturas de Deus, todos somos criação de Deus, mas a palavra de Deus diz em João capítulo 1, que Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creram em seu nome, se tornaram filhos de Deus. Ou seja, biblicamente, a gente não é filho de Deus, a gente se torna mediante um ato de fé, em crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu preciso passar por essa etapa, eu preciso tomar uma decisão. Olha, talvez você chegou aqui na igreja e você fala: poxa, que legal essa igreja aqui, pô, legal, tem um negócio aqui para o meu filho, pô, tem um negócio aqui para casal, olha que legal essa janta, eu aprendo, me torno uma pessoa mais boa, né, mais legal, olha que bacana, mas eu nunca
foi nada além disso, nunca fiz nada, nunca tomei decisão nenhuma. Eu preciso te dizer, você pode morrer frequentando uma igreja, a melhor do mundo, se você não tomar uma decisão com Cristo, não adianta nada. Porque Deus não quer que você se torne uma pessoa boa, Ele quer que você nasça de novo, que é diferente. Ele quer que você se torne um filho dEle. Ele não quer te melhorar filosoficamente. Ele não quer que você tenha conceitos de vida melhor, o ambiente, ou mude o seu ambiente para que... Não. Ele quer que você nasça de novo. João capítulo 3 narra a história em que Jesus se encontra com um religioso. E esse religioso vem conversar com Jesus, e Jesus já dá na lata dele, já de cara. Fala, ó, tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Mas eu conheço o Torá, eu ensino a lei de Deus, eu conheço os princípios. Tem que nascer de novo. Tem que morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida. Nicodemos não entende, fala, como assim? Como é que pode fisicamente eu começar do zero, se eu já sou uma pessoa? Exato, você precisa nascer de novo no Espírito, você precisa passar por um processo de tomar uma decisão com Jesus, entregar sua vida a Ele e começar uma nova jornada de vida. É necessário nascer de novo, é necessário ter essa experiência, é necessário passar por essa decisão, é necessário em algum momento sair de cima do muro e se comprometer com Cristo. E é uma mensagem, muitas vezes, em que a gente, quando está começando a se relacionar com a igreja e com a palavra de Deus, que às vezes a gente não quer enfrentar essa decisão, mas Deus te constrange. Ele dizia para cada um que queria segui-lo, fala, olha, deixe tudo e siga-me. Ele sempre incitava as pessoas a uma decisão, a um compromisso. É necessário começar a sua caminhada. Mas por que eu estou falando de Gilgal? Gilgal tem um símbolo dentro dessa nossa compreensão aqui. Gilgal é uma cidade que ela é marcada pela travessia do povo de Israel do deserto para Canaã, a terra prometida. O povo de Israel era escravo. O povo de Israel era escravo no Egito. Eles passam 40 anos perambulando pelo deserto. Chega um momento em que eles chegam à terra prometida. E o que divide eles entre o deserto e a promessa, aquilo que Deus tinha para a vida deles, é marcado por um rio, o Rio Jordão. E eles atravessam através de um ato de obediência a Deus, onde os sacerdotes carregam a arca da aliança, e eles passam a seco, e quando eles atravessam Canaã, e eles chegam em Canaã, a primeira coisa que eles fazem obedecendo a Deus, uma ordem de Deus, é fazer um memorial, é fazer um marco. Deus manda eles pegarem uma pedra de cada tribo, 12 pedras, e montar um memorial, para que eles possam olhar para aquilo e dizer sempre, Deus nos tirou do Egito e nos trouxe a terra da promessa, a Canaã. Deus fez isso na minha vida, Deus fez aquilo na minha vida. Mas Gilgal, na nossa narrativa aqui, de Elias e Eliseu, representa um lugar de partida. E o que eu quero que você entenda aqui? Gilgal é um símbolo de um tipo de pessoa, de um tipo de mentalidade. Gilgal é o símbolo do povo que veio do deserto, da mentalidade de exército. Na prática, se a gente for para a narrativa da história de Israel, aqueles que perambularam e que saíram do Egito já tinham morrido, uma nova geração se levantou, e era essa nova geração que estava entrando. Mas o que eu quero que você entenda é que uma mentalidade nova estava sendo implantada, estava sendo tratada. Que é essa mentalidade? Uma mentalidade oposta ao que tinha antes, que era uma mentalidade de total dependência, de meninice e de infantilidade espiritual. Uma mentalidade onde eles não conseguiam fazer nada por si mesmos, Deus tinha que fazer tudo. E eu quero que você não me entenda mal, a dependência de Deus é fundamental, a consciência de dependência é fundamental para sustentar o nosso coração humilde, mas há um problema, a gente não amadurece enquanto fica apenas no leitinho. A mentalidade de Gilgal é aquele que fica lembrando o tempo todo, ai que legal foi conhecer Jesus, e ai que legal foi o dia que faz 15 anos que entregou a vida a Jesus e a vida não avança.
Faz 15 anos que entregou sua vida a Cristo, mas não progride espiritualmente. Faz 15 anos, 20 anos que entregou a vida a Cristo e está aqui no seio da igreja, no corpo da igreja, e simplesmente vive aquela rotina espiritual de ir lá no domingo, se alimenta um pouquinho, participa um pouco, contribui de vez em quando numa coisinha ou outra, mas vive nas mesmas imaturidades, nas mesmas fraquezas, no mesmo redemoinho espiritual e emocional, no mesmo vai e vem, nas mesmas fragilidades, no mesmo, e não avança. Ai, a primeira vez que eu fui na igreja foi uma benção. Ai, que legal. Avançou? Não, mas foi bonito, foi lá 18 anos. E Deus nos constrange a sair desse estágio. Entenda o seguinte, Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Porta é lugar de transição, meu irmão. Você tem que passar por ela e avançar. Como assim? Jesus estava dizendo, você precisa vir a mim, senão você não vai ao Pai. E ele estava falando a respeito do plano de salvação, a respeito do projeto de Deus, de você passar a ser um filho de Deus, entregar a sua vida a Cristo, ser um filho de Deus. Isso é o principal, meu irmão, é o início da sua caminhada, mas é o início. Tem que sair desse estágio. Tem que sair do estágio do cara que é salvo, do cara que conhece um Deus apenas que o salvou, apenas um Deus que o tirou do lamaçal, do lodo, e glória a Deus, ai que beleza, beleza. E agora, vamos crescer, meu irmão? Tá bacana aqui, eu prefiro esse Deus salvador aqui, ficar por aqui mesmo. E se possível, em todo culto, levanta a mão de novo, entregando a vida para Jesus de novo. E não tem problema, irmão, entregue sua vida para Jesus para o resto da sua vida. O que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer aqui é que a gente precisa sair de um estágio, uma mentalidade apenas de início de caminhada. Está na hora de avançar. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Porta é lugar de transição. Você precisa passar por ela e seguir. Ninguém fica vivendo na porta. Só o filho rebelde que diz, mãe, vou fugir. Não vai não, vou. Aí ele pega e faz a mochila, né? Alguém já teve um filho que já fez a mala, dizendo que ia fugir aqui? Né? E vou fugir, faz a trouxinha, né? Aí fica na porta, estacionado. Porque daí ele pensa, né? Aonde que eu vou? Aí ele fica na porta, fingindo que está muito bravo. Eu vou fugir dessa casa, ninguém me entende. Quem não teve uma mãe que disse, eu vou pegar essa rua aqui, eu vou sumir, porque eu não aguento mais essa família. Eu não vou nem ver onde eu vou, só vou pegar aqui reto, porque eu não aguento. Aí ela vai na porta, estaciona, chora um pouco, desafoga, volta, respira e continua fazendo o almoço. Porta é lugar de transição, você tem que tomar uma decisão. Você vai ou não tem como ficar desfrutando da porta. Não tem como. Vou desfrutar aqui. Meu irmão, entregar a vida para Jesus é a coisa mais preciosa que você pode fazer. Mas é só a primeira. Tem que seguir o resto. Tem que avançar. Tem que seguir adiante. E quando você passa por Gilgal, Deus quer te levar para uma outra etapa, para uma outra cidade. Você precisa avançar. E Elias disse para Eliseu, eu vou até Betel, fica aqui. Eu vou até Betel e você fica aqui. E eu creio que Elias estava fazendo isso meio de propósito. A gente não pode entender porque o texto não é tão claro, mas eu imagino, né? A gente pode conjecturar que Elias, só assim vendo o que Eliseu ia fazer. Vamos ver se esse cara está afim mesmo, sabe? Vamos ver se ele está afim de algo a mais. Vou aqui a Betel, fica aqui, tá? Isso é coisa só para gente grande. Fica aí, fica aí. E Eliseu reage como? Não. Não insistas comigo que eu fique aqui. Eu vou com você. Eu quero ir para o próximo nível, eu quero avançar, eu quero ir para a próxima cidade. Fazer o quê? Não sei, mas eu quero estar junto com você. Eu quero avançar. Meu irmão, desenvolva em seu coração, tenha esse tipo de disponibilidade de querer algo mais com Deus sempre, sempre. Eu quero que você entenda que há um princípio. Eu ouvi um monte de vezes já pessoas falarem, poxa, eu fui no culto, Deus não fala comigo. Eu ouço alguém falar, nossa, Deus falou comigo, eu estava orando, Deus falou comigo. E eu já vi outro falando, eu estava lendo a Bíblia, Deus falou comigo. Deus nunca falou comigo. Eu não entendo esse negócio das pessoas falarem que Deus falou com ela. E talvez você já foi uma pessoa que se questionou ou se questiona de maneira parecida. E eu percebo claramente na Bíblia que há um princípio que norteia o relacionamento de Deus entre o homem, que é o princípio da disponibilidade. Deus age, Deus fala, Deus se conecta com corações disponíveis.
Como é que Deus vai falar se a gente vem no culto muito mais pensando das coisas que tem em casa, dos boletos que tem que pagar amanhã, com tudo que tem que fazer, e a gente quer ouvir a voz de Deus, está cheio de ruído aqui na cabeça. Princípio de Jesus: quando fores orar, vá ao seu quarto, feche a janela, feche a porta. O que Jesus estava ensinando? Privacidade? Não. Sabe o que ele estava ensinando? Primeiro princípio: antes de orar, não somente não busque se mostrar para os outros, mas elimine os ruídos ao acesso externo. Ouça a Deus. O princípio da disponibilidade é claramente revelado com o profeta Samuel. Quando criança, Deus começa a falar com ele, mas ele não sabe ouvir. E aí ele pergunta para o seu mestre, o que está liderando ele, o profeta Eli. E aí Deus fala com Samuel à noite: Samuel, Samuel. E acho que ele me chamou. E ele vai atrás. Fala, o que você precisa? Vai dormir, menino, não te chamei não, está ouvindo voz? Eita, vai lá, não foi nada não. Samuel volta a dormir. Samuel, Samuel. Ele ouve a voz de Deus. Eu falei: eita, Eli está me chamando. Ele levanta de novo, vai procurar. Ele fala: vai dormir, menino, não tem nada com você não. Ele volta pela terceira vez: Samuel, Samuel. E por que Deus não continua? Porque ainda um princípio, uma chave não foi ativada. Samuel volta para Eli e fala: você está de brincadeira comigo? Pegadinha, né? Aí, de repente, Eli entende e diz o seguinte: não, peraí, eu sei, há muito tempo, mas faz tempo que não acontecia mais. Deus está falando com você. Então é o seguinte: a partir de hoje, se acontecer de novo, imediatamente diga: eis-me aqui, porque o teu servo está ouvindo. Que princípio transformador ele está aprendendo. Sabe o que é isso? Samuel volta a dormir, ouve: Samuel, Samuel. Ele só fala: eis-me aqui, Senhor, porque teu servo está ouvindo. E Deus despeja um monte de palavra profética. Sabe o que é isso? Deus sempre vai falar, agir e trabalhar no nosso coração se Ele estiver disponível para o agir dEle. E às vezes a gente chega numa igreja, chega num lugar, num ambiente onde tem uma adoração, tem uma palavra, e o nosso coração está fechado e a gente quer que Deus faça alguma coisa. Primeiro princípio: preciso te estimular a fazer isso. A partir de hoje, sente nessa cadeira, seja quem for falar, quem for transmitir a palavra, abra seu coração e diga: Senhor, eu não saio daqui hoje enquanto o Senhor não falar o meu coração. Eu tenho certeza que cada palavra que vai ser dita naquele lugar é porque o Senhor quer fazer algo na minha vida, é para mim. Você vai ver o quanto Deus vai falar com você. Você vai ficar até incomodado: Deus, dá uma segurada aí, porque pelo amor de Deus. Já percebeu? E eu como pastor, isso acontece muito, final de mensagem e tudo mais. Uma pessoa me procura e fala: quem te contou minha vida? Eu falo: não, meu irmão, preguei a palavra aqui. Não, quem te falou? Quem? Eu falei: não, você falou tudo o que está acontecendo comigo. E eu falei: não fui eu não. Deus falou com você, porque você estava com o coração disponível. Quantos estão entendendo? Amém? Então, Gilgal é um lugar onde Deus quer te tirar para que você vá para Betel. E Eliseu estava com esse coração disponível. Ele estava desesperado por isso. E ele chega para ele: não, eu vou junto. E eles foram para Betel. Betel tem uma outra representação, um outro símbolo. Betel, ela é marcada pela história de Jacó. Se você não conhece Jacó, irmão gêmeo de Esaú, um homem onde o próprio nome dele representa, significa enganador, suplantador. Ele já nasceu errado, já nasceu picareta, e a vida e as atitudes dele se demonstraram coerentes com o seu próprio nome, e ele tinha uma vida toda errada, mas de repente Deus começa a trabalhar algo na vida dele. Uma das coisas que ele passa pelo processo é da perseguição, ou de fugir para uma nova vida, e ele sai perambulando para procurar um novo lugar, um novo lar, para construir família, para começar uma nova etapa de vida. E nessa caminhada, nessa jornada, nessa viagem, ele dorme no deserto, pega uma pedra, encosta a cabeça nela e dorme. E nesse sono ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê anjos descendo e subindo numa escada que conectava a terra e o céu. Primeira escada rolante da história. E nessa visão o Senhor fala com ele. O Senhor Deus fala com Jacó dizendo o seguinte: olha,
tudo o que eu prometi para os seus ascendentes, para Abraão, para Isaac, para o seu pai, eu cumprirei na sua vida. E Deus começa a renovar as promessas dele na vida de Jacó, e começa a falar: olha, a sua descendência será numerosa, e vocês tomarão posse da terra prometida, e vocês serão nações que abençoarão todo o mundo e toda a eternidade. E começa a despejar promessa de Deus na vida de Jacó, começa a despejar e renovar tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Mas o que acontece com Jacó? Ele acorda e ele está na mesma pedra, a vida dele não mudou, ele simplesmente viu e teve uma experiência onde a glória de Deus marcou ele. E aquela experiência foi tão profunda que ele faz o quê? Ele unge aquela pedra e diz Betel. Ele diz: o Senhor se manifestou nesse lugar. Betel representa as experiências onde nós vemos a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Betel representam as experiências onde nós vemos o favor de Deus como não veríamos em nenhuma situação. Betel representa Deus agindo na nossa vida de maneira presente e real, para provar que Ele existe, que Ele é real e que Ele é vivo na sua vida. Betel é isso. Por isso que eu preciso que você entenda: o sobrenatural de Deus tem uma função. Entre todas elas, como a misericórdia com o seu povo, trazer um favor sobrenatural, mas também tem uma função de alimentar, de nutrir, de fortalecer a nossa fé. Eu e você precisamos ter experiências com Deus, sim, meu irmão. Você precisa ter um relacionamento, uma vida cristã cheias de experiências, sim, porque você é fruto das experiências que vive. Normalmente, uma fé fraca, uma fé apática, é fruto de uma caminhada sem experiências. Amém? Ai, dói falar amém para isso. Sabe por quê? Eu vou te dizer um princípio bíblico que Jesus explicou, muito simples. Jesus entra na casa de um fariseu que o chamou para jantar, e o fariseu o recebe de maneira apática. Senta aí, pega o que você quiser, sirva-se. Muita gente seguindo Jesus, a casa lotada. De repente uma mulher chega aos pés do mestre e começa a chorar, desesperadamente. Chorar. Começa a inundar os pés de Jesus de lágrimas e secando com os cabelos. E ela, desesperada, beijava os pés dele. Afinal, derrama um perfume caro, tudo como ato de honra, de adoração. E você acha isso extravagante, exagerado, é demais. Assim como talvez muitos podem pensar ao ver uma história como essa, assim como o próprio Simão, o fariseu, achou. E ele pensou em seu coração, mas o mestre, conhecendo o coração, disse: viu? Vou te contar uma história. Tinham 2 homens, um devia 500 denários, outro devia 50. Os 2 não podiam pagar a dívida, era impossível. O Senhor veio e perdoou dos 2. Qual amou mais o seu Senhor? Qual? O que lhe foi perdoado a dívida maior. Simão respondeu, e Jesus disse: respondeu bem, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vim aqui na sua casa, entrei, você não me recebeu com beijo, você, que era uma tradição entre a cultura deles, você não lavou meus pés, também que era o mínimo que se fazia quando um hóspede chegava depois de uma caminhada cheia de pó, de terra nas sandálias, lavávamos os pés. Você não me ofereceu água para lavar os pés, você não me deu um beijo, você não fez nada. Essa mulher, desde que eu cheguei aqui, não para de beijar os meus pés, lavar os meus pés com lágrimas e ainda fazendo uma oferta de perfume. Sabe por quê? Porque ao que muito lhe foi perdoado, pouco ama, mas a que muito lhe foi perdoado, muito ama. Aí eu li isso e fiquei perguntando: Deus, como assim? Quer dizer que Deus perdoa mais uns do que outros? É isso, gente? Não. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por perdão do meu e do seu pecado é o mesmo para mim e para você. É o mesmo para mim e para o pior assassino e serial killer que existe no mundo.
É o mesmo para o menino de prédio Nutella, que nunca teve uma dificuldade na vida, do que para o menino bandido que está lá na favela, que com 15 anos já estuprou 3, 4, é traficante e é um perdido. O mesmo sacrifício resolve o problema espiritual daquele que não tem nenhuma dívida aparente espiritual do que aquele que fez muito. O problema é que nós atribuímos ao que Deus fez por nós em pesos diferentes. Uns têm uma consciência maior da maravilha que foi ter sido alcançado por Jesus Cristo. Alguns têm a sensação de ter sido tirado do inferno, literalmente, e ter sido abraçado pelo Pai e restaurado. Outros, nada demais, é uma igreja legal. A nossa consciência daquilo que Deus fez por nós demonstra o quanto nós o amamos. Ela se revela enquanto nós expressamos o que Deus fez por nós. O nosso nível de entendimento de como Deus nos amou se revela nas nossas expressões. A gente bota para fora aquilo que tem dentro. Você pode ver, tem gente que não tem como duvidar de Deus. A pessoa pode desanimar da fé, a pessoa pode ter um momento de inconstância, mas deixar de crer ela não tem, porque o que ela já viveu, meu irmão, paga por toda a vida. Por isso que você precisa de experiências. As experiências cravam e te geram uma convicção, raízes que sustentam o teu futuro com Deus. Meu irmão, eu não tenho como não crer em Deus, não tem como. Eu posso, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E eu posso, talvez, em algum momento da vida, e oro para que isso não aconteça, desanimar, posso até ter um momento de fraqueza, de queda, e eu oro muito por isso, para que Deus continue sempre nos protegendo. Mas eu não tenho como não crer mais nesse Deus, depois do que a gente já viveu com Ele. Talvez você está aqui me olhando e fala, Rona, as experiências que Deus já me deu, as coisas que eu já vivi com Ele, a restauração da família, o milagre na minha casa, o milagre no meu casamento, aquela provisão em um momento inesperado, foi a manifestação clara de Deus na minha vida, não tenho como negar Ele. Não tem como. Meu irmão, eu estava falando para os jovens e para os adolescentes essas últimas semanas, eu não tenho como, infelizmente, eu não tenho como ser apático com Jesus. Por isso que às vezes eu me exalto um pouco aqui, me dá uma... Porque não tem como, o que eu vivi, o que eu tenho vivido com Ele, me constrange. Eu falava para os adolescentes, com muito amor e carinho, né, que eu tenho, e falava, meu irmão, você precisa acordar para cuspir, porque eu não consigo entender essa apatia de alguns. Vamos cantar. Amém. Amém. Meu irmão, é claro que ainda não houve experiência, é claro. É claro. E eu sempre digo, olha, a forma como Jesus me alcançou, as experiências que eu fui vendo na jornada, primeiro que eu já cresci num ambiente maluco de fé, né? Então só isso, antes de eu mesmo ter a minha própria experiência com Jesus, eu cresci num ambiente maluco, onde só tinha doido que cria em Deus de todo o seu coração. Essas experiências de fé foram alimentando a minha caminhada com Deus também. Eu sou fruto de um casal missionário que larga tudo num país, vai na rodoviária, tem que deixar metade das malas porque não pode levar, vai para um país que não conhece, só sabia o nome da cidade, chega lá, sem saber onde ia morar, senta nas malas, pega o violão com o filho Paulinho aqui, o filho mais velho, de 8, 10 anos, tinha na época, não sei, a outra filha de 5 anos, senta nas malas e fica esperando a provisão de Deus. Isso é coisa de louco, é coisa de maluco. E aí, ainda crendo que Deus, não, porque Deus falou que ia prover uma solução. No meio de uma situação como essa, no trevo da cidade, onde chega e não sabe falar o idioma, não sabe falar a língua, de repente surge um carro horas depois e diz, olha, eu vim buscar vocês. Aí meu pai, buscar para quê? Como assim? Uma pessoa pediu para vir buscar vocês e hospedar vocês num hotel por um mês, enquanto vocês não acham um lugar em que vocês vão. Mas quem é a pessoa? Não sei. Quem mandou? Não sei. Está lá. Esse ambiente de fé, de experiência, não tem como você ser apático com Deus. Como é que você vai viver uma vida apática? Eu vi Deus fazer já tanta coisa na vida de pessoas, que às vezes dá vontade de chorar só de olhar para a pessoa. Pela glória que se manifestou na vida dela e através da vida dela. De um Deus real, um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que restaura. Eu tive um encontro com Jesus com 15 anos de idade.
Mesmo sendo filho de pastor, tive minha vida religiosa. Eu vivia a vida dupla e tocava na igreja e ficava fingindo que era um adolescente cristão e tal. Mas com 15 anos, eu voltando no meio do estágio onde eu trabalhava, no meio período, numa segunda-feira, voltando para casa, a pé, nessa caminhada, uma angústia começou a dominar o meu coração, um desejo ardente de reconhecer que eu era podre e precisava de mudança de vida. Do nada, ninguém não tinha pregado o plano da salvação, não tinha um fundo musical, nada, do nada, começou. Eu chego no meu quarto, me tranco no quarto, me ajoelho pela primeira vez na minha vida a fazer uma oração sincera, e eu começo a derramar meu coração a Jesus. Era umas 6:30 e eu começo a derramar meu coração a Jesus, falando os meus pecados, confessando, me arrependendo, entregando minha vida a Cristo, e daquele jeito simples, mas em um determinado momento, é como se a glória de Deus tivesse envolvido aquele quarto, e eu comecei a experimentar uma experiência que eu nunca tinha vivido na minha vida. Aquele choro de desespero, de arrependimento, começou a se transformar em um abraço de paternidade. Era como se eu pudesse sentir Deus abraçando a minha vida e me levando para uma nova vida. Quando eu vi, eram 2 horas da manhã, e eu tinha ficado a noite inteira desesperado, chorando, tendo aquele tipo de momento. Como é que eu vou ser apático depois de viver uma coisa assim? Você acredite ou não, é o que eu vivi. E é por isso que as experiências são importantes, porque Deus quer marcar na sua vida. Jó disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. É isso que Deus quer que você declare na sua vida. Eu conheci um Deus que o pastor pregava, eu conheci um Deus que eu li na meditação na folhinha, mas hoje eu conheço um Deus que eu vivo na minha vida, porque eu vi a glória dele se manifestar na minha casa, na minha família. É isso que Deus quer que você tenha, uma experiência real e viva com ele. Eu saio igual um moleque doido com 15 anos, servindo a Deus de tudo quanto é jeito, falando para os meus amigos. Eu fiquei bem louco, meu irmão. Eu fiquei bem doido. Eu montava grupo de evangelismo, eu fazia roda de oração, eu fazia tudo. Eu tinha uns 17 anos, meu pai tinha sido transferido para servir numa outra igreja. A gente chega num bairro, que é o bairro Santa Cruz aqui, e aí eu fico igual um maluco, correndo atrás dos jovens, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o grupo de 15 anos, um grupo de 15, 17 jovens mais ou menos, capengando daquele jeito e tal, e eu não queria saber se eu era líder de alguma coisa, se não era nada, só queria queimar por Jesus, contagiar os outros e sair e ficar louco. É só o que eu queria. Aí eu falei, perguntei para os líderes, a gente pode fazer uma reunião numa segunda-feira aqui numa casa para tocar violão, pregar o evangelho e chamar outros? Não, pode fazer. E eu imagino os adultos olhando sem crédito, esses jovens, né? Está animado, deixa. A gente pegou aquele grupo e começamos uma reunião na casa de um, na casa de outro, e eles eram muito doidos, porque eles saíam na rua assim, e viam os amigos lá, vamos, nós estamos indo na casa de fulano, aí os piá bebendo Cuba, lá que é pinga com coca, uns moleques assim, não, vamos, os piá largavam a bebida na rua assim, e seguia a gente. Era uma segunda-feira, tinha 15, na outra tinha 20, depois tinha 30, depois tinha 40, nós estávamos em 90. Chega um momento, e aí a gente começa a ver Deus restaurando a vida de um, salvando a vida de outro. Nós fizemos um acampamento igual um louco, eu não sei onde eu estava a cabeça, Deus teve muita misericórdia com a minha vida. Nós enfiamos 90 jovens, eu tinha 18 anos, nós enfiamos 90 jovens numa chácara, a metade deles era totalmente perdida, gente maluca, tinha drogado no meio, tinha de tudo. Olha, Deus olhava aquilo, ai meu Deus, hoje eu tenho trabalho. Porque foi só graça de Deus, meu irmão, não tinha nada de prudência, nada de inteligência, nada de planejamento, era só um desejo desesperado de devolver o amor que estava recebendo de Deus. E aí de repente, aquele acampamento maluco começa, e toca um hino, aí eu prego, e toca o outro, e prego, e passa um dia, passa dois. Um grupo, que eu não esqueço até hoje, que são amigos, e o testemunho deles de vida é incrível. Um dos meninos era mais velho, tinha uns 18, 20 anos naquela época, ele precisava ir levar o irmãozinho dele mais novo para esse acampamento, e ele só estava indo para levar o irmão, só por isso. Tanto é que eles foram em 3 amigos, os carros estavam cheios de bebida alcoólica e de droga, mas eles foram, e no acampamento eles só ficaram afastados, só ficavam no fundo assim, não incomodava ninguém. Eu vim trazer meu irmão, passa um dia, passa outro, de repente se envolveu, quis participar da gincana, daqui a pouco estava lá ouvindo a mensagem, daqui a pouco estava no louvor.
Só sei que no último dia do acampamento, um daqueles meninos, o Rafa, está ajoelhado na frente do palco, chorado, desesperado, entregando sua vida a Cristo, com o cabelo arrepiado, cheio de brinco aqui do lado, entregando sua vida a Jesus. E a gente vendo isso. De repente, na segunda-feira eu estou em casa, aparece o fulano na minha casa, o Rafa. Ô pastor, eu não era pastor, eu era o líder de homem, mas eles não sabiam. Ô pastor, eu mudei de vida agora. Eu falei, estou vendo, ele estava sem os brincos, estava tudo. Eu falei, mas por que você está diferente? Eu não sei, deu vontade. Desse jeito, meu irmão, sem ninguém mandar nada, pedir nada. Aí eu vi, o Espírito Santo está aí dentro, está agindo, está convencendo, está querendo fazer alguma coisa. Esse menino que chegou maluco, que usava drogas e tudo mais, e é o testemunho de vida dele. Firmou, tanto ele quanto outros, firmou na igreja, em pouco tempo estava namorando com uma das meninas da igreja, casou, hoje ele está servindo ao Senhor, ministra louvor, tem uma família abençoada. Sabe por quê? Porque haviam malucos desesperados por ter experiências com Deus, vivas e reais. Às vezes esse nosso desejo de ir para Betel faz com que a gente desfrute melhor da nossa vida com Deus. Esse desejo de querer viver coisas reais e vivas com Deus. Quantos aqui querem ter experiência com Deus de verdade? Na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Deus quer marcar a sua história, Deus quer marcar a sua vida, para que você jamais esqueça, eu estive lá, assim como Jacó, voltou 20 anos depois, olhou para Betel, olhou para aquele memorial, olhou lá para aquela pedra e disse, aqui Deus se revelou na minha vida, amém? Deus quer que você passe por Betel também, só que o principal, Ele quer te levar para frente. E aí Deus nos mostra algo muito claro, através dessa passagem. Elias diz, ok, agora eu preciso seguir adiante, porque na caminhada com Deus não dá para ficar parado, você precisa crescer. E de repente Elias diz, eu vou para Jericó. Eliseu diz o quê? Eu vou junto. E Jericó, a gente não quer falar sobre Jericó. Talvez você não queira ouvir sobre Jericó, porque é Jericó a marca da real maturidade. Jericó é a parte chata da história. Jericó é aquilo que a gente quer ignorar. Sabe por quê? Jericó representa as fortalezas na nossa vida que impedem o agir completo de Deus. Jericó representa aquilo que limita a ação plena de Deus na nossa vida. Jericó representa aquilo que é difícil de vencer e que impede que Deus finalmente seja completo em você. Jericó é a principal cidade da Canaã. Quando Josué chega com Moisés, preste atenção, quando Josué chega com Moisés na linha onde, olha, para cá foi a nossa velha vida no deserto, agora chegou a hora de conquistar a Canaã. Quando eles chegam nesse marco, a vida deles, a mentalidade, o tipo de relacionamento com Deus também ia mudar, porque eles estavam passando de uma antiga forma de lidar com um líder que era Moisés, onde tudo era para o Moisésinho. Estou com fome, Moisés, dê comida para nós. Estou com frio. Aí Deus mandava uma coluna de fogo. E o sol está quente. Aí a nuvem cobria. Eu quero comida. Aí vinha manazinho. Agora mudou. Josué capítulo 1, Deus tem um encontro com Josué. E diz o seguinte para Josué: Josué, Moisés morreu. Ele está dizendo o seguinte, olha, aquele jeito de te cuidar, de lidar com vocês, já era. Eu vou te levar para um próximo nível. É um nível de maturidade. É um próximo nível onde você vai ter que ralar. Porque Canaã agora é lugar de terra, é terra de batalha, é terra de guerra, é terra de luta, é terra de conquista. A mentalidade e o relacionamento de Deus com o seu povo estava mudando. Eu imagino Deus olhando para Josué assim, eu gosto de ilustrar, assim, pensar para me dar, eu penso, sabe quando o filho, o pai está querendo fazer o filho amadurecer, que ele está chorando por bobeira, sabe? Eu vejo aqueles pais falando assim, engole esse choro, o menino está assim, ó, engole esse choro,
Eu vejo Deus olhando para Josué e falando: Moisés morreu, cresce, cresce, acorda, Moisés morreu, você precisa crescer, o que vem pela frente é guerra, é espada na mão, é faca na caveira, é sangue para tudo quanto é lado, vocês vão ter que conquistar território, e a primeira é Jericó. Jericó vai ser mais difícil, porque é de lá que depende todo o terreno de Canaã. Sabe o que Jericó representa? Jericó representa aquelas áreas de fortaleza na nossa vida, no nosso caráter, que elas impedem o agir completo de Deus, mas a gente não quer abrir mão, porque é difícil. Jericó é aquele vício que te prende. Jericó é aquele hábito compulsivo. Jericó é aquela falha de caráter que você não abre mão. Jericó é aquele orgulho que te mata. Jericó é aquilo que impede que completamente Deus trabalhe em toda a sua vida, mas você não consegue vencer isso, e essa fortaleza resiste e domina o seu território. Jericó é um lugar que precisa ser vencido, para que você possa viver plenamente a vida que Deus tem para você. Jericó é esse lugar duro, e talvez você está aqui me ouvindo, e o Espírito Santo está começando a falar ao seu coração, e Ele está te lembrando, está na hora de vencer, de parar de ser moleque espiritual, de parar de ser menino, e dar um passo à frente, e vencer essa área que está destruindo o meu relacionamento contigo. A Jericó de alguns pode ser a pornografia, a moralidade sexual. Talvez a Jericó de alguns é esse protecionismo excessivo da família, esse cuidado ao ponto de você achar que cuida melhor dos seus do que o próprio Deus, essa ansiedade que te toma de querer controlar a vida de todo mundo, de querer controlar o seu futuro. Isso está roubando seu coração, é uma fortaleza onde Deus não consegue agir. Esse nível de preocupação, de ansiedade é a sua Jericó, não consegue entregar de vez, não consegue se render. Talvez a sua Jericó é esse orgulho, que você acha que tudo é com os outros, não, nada com você. Sabe aquele orgulho que a gente ouve uma mensagem e fica: aí, é isso aqui, ó. Sim. Glória a Deus que veio hoje, precisava ouvir. Aquele orgulho que fala: não, legal, eu quero tudo isso aí, pode ser legal, Nova Kids é uma benção para meus filhos, eu encontro de casar. Agora aquele negócio não é muito compromisso para mim, é um passo muito forte. E a gente tem as nossas Jericós. Qual é a tua Jericó? Qual é a tua fortaleza que tem impedido que Deus plenamente venha agir na sua vida? O que é que está impedindo? Talvez a Jericó de alguns é fruto de um trauma, de uma experiência passada. O que eu já vi de pessoas que não conseguem se abrir com Deus porque tiveram experiências ruins com outras igrejas. Sabe qual é o motivo principal nos Estados Unidos que as pessoas desviam? Segundo uma pesquisa realizada há uns 2, 3 anos atrás, experiências ruins com líderes e pastores. E pessoas estão feridas muitas vezes por não terem percebido o processo de Deus na sua vida e permanecem machucados. Só que essa ferida, esse rancor, esse orgulho não permite que Deus possa agir de maneira completa e você se fecha. O que eu já vi de jovens inteligentes, bonitas, cheias de potencial, mas feridas, e por causa dessas feridas não conseguem se abrir plenamente para um novo relacionamento. Porque homens a machucaram, a feriram emocionalmente. Qual é a tua Jericó? O que é que está ainda dominando o território do teu coração que impede que plenamente Deus venha agir na sua vida? Só que quando você empunhar armas nas mãos, você vai ver o agir pleno de Deus na sua vida. Quando você estiver disposto a lutar contra isso e vencer essa Jericó. Quando você estiver disposto a empunhar essas armas e vencer, Deus vai mudar a sua história. Sabe por quê? Porque nós precisamos de autorresponsabilidade. Sabe o que é autorresponsabilidade? É essa capacidade de dizer: eu preciso fazer alguma coisa pela minha vida. Está na minha mão, é o meu papel, sou eu que preciso avançar, sou eu que tenho que fazer algo. Entenda, quando você vence a sua Jericó, Deus te leva para o Jordão, e Jordão é lugar de reconhecimento. Foi no Jordão em que Deus em alta voz falou para todos que estavam perto:
para Jesus: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jordão tem esse símbolo de chegar ao lugar alcançado, chegar ao lugar desejado, chegar ao lugar onde Deus preparou para você. Ele não é necessariamente um tempo cronológico, fim da vida, início, não, é um estágio em Deus, é um ponto onde Deus diz: agora está frutificando, agora parou de ser trabalhado e começa a dar fruto, começa a jogar para fora e transbordar tudo que eu tenho para ele. A partir do Jordão, Deus transformou a história dessa humanidade pelo ministério de Jesus Cristo. O Jordão é o momento em que Deus te honra, não para a sua glória, para a glória dele, mas ele revela aquilo que ele fez em você e coloca para que todos vejam que ele foi fiel, que ele te sustentou em Gilgal, em Betel, e fez você vencer a sua Jericó. Agora você está dando fruto para abençoar a vida dos outros, agora você está frutificando para abençoar a vida das pessoas. Deus quer te levar para esse estágio de reconhecimento, de honra, onde as pessoas olham para você: eita, esse aí é uma benção, olha, esse aí, se sair dessa empresa acaba tudo, não pela técnica, não pela habilidade, mas porque ele era o elo emocional e espiritual daquele lugar. Essa família é abençoada por causa dessa pessoa, sabe, é um lugar de reconhecimento. Davi chegou a esse ponto quando as pessoas pediram: Davi, reine sobre nós, porque ele já dava fruto, ele estava consolidado no seu Jordão. E você, Deus quer te levar para isso, mas você precisa passar por Gilgal, ter as suas experiências em Betel e vencer a sua fortaleza de Jericó, que Deus quer te levar para o reconhecimento do Jordão. Quantos querem viver essa vida completa com Deus, totalmente transformada e trabalhada? Por isso eu quero fazer uma oração agora com aqueles que nunca deram esse primeiro passo espiritual. Rona, olha, nessa cidade eu acho que eu nem comecei, eu estou lá atrás. Você quer começar a sua caminhada, você quer entregar a sua vida a Cristo, Deus tocou no seu coração hoje e você sente que precisa tomar uma decisão real e verdadeira com Ele. Eu quero que toda a igreja feche seus olhos, e se você deseja fazer essa oração pela primeira vez, eu quero te convidar a repetir essa oração após mim. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida em suas mãos, eu me arrependo dos meus pecados e entrego toda a minha vida para que o Senhor seja o meu Salvador e o meu Senhor para sempre, em nome de Jesus, amém. Você fez essa oração hoje pela primeira vez, entregando sua vida a Cristo hoje, dizendo: eu quero começar essa jornada espiritual, eu quero começar essa caminhada? Levante sua mão assim, você que fez essa oração. Amém, amém, glória a Deus. Dê esse primeiro passo, é isso aí, glória a Deus. Agora eu quero orar para a gente encerrar com aqueles que se sentem perdidos nessa jornada. Falar: Deus, eu estou apanhando aqui em Jericó, não consigo vencer. Eu estou precisando de mais Betel na minha vida, mais experiência com Deus. Eu não saio da imaturidade de Gilgal, eu estou sempre lá no comecinho, eu não avanço. Olha, quantos querem crescer aqui e querem orar comigo aqui? Em nome de Jesus, levante sua mão aqui, fique sua mão levantada. Pai, em nome de Jesus, nós oramos juntos agora. O Senhor conhece o coração, a jornada e o processo na vida de cada um. Só o Senhor conhece. Ninguém aqui ao lado sabe o que realmente tem passado na vida de cada um, as provas, as lutas, as dificuldades, os momentos de escassez, de solidão, de incompreensão, de injustiça. Não sei o que é que o Senhor tem usado para trabalhar o coração dos seus filhos, mas Pai, em nome de Jesus, faz em cada um de nós aquilo que o Senhor preparou para que seja feito. Não permita que ninguém aqui não complete essa jornada, como a sua palavra promete. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Completa aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor e agradeça a Ele. Amém, glória a Deus, amém.